Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar aqui nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós estamos ainda na segunda parte, capítulo 4, e vamos iniciar hoje o subitem chamado Semelhanças Físicas e Morais. Vamos junto? Então, começamos na 207. Kardec pergunta assim aos espíritos: muitas vezes, os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Podem transmitir também a semelhança moral? Respondeu os espíritos: não, porque o espírito do pai é diferente do espírito do filho. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes existe apenas os laços de sangue. Aqui nós já aprendemos. Cada um foi formado simples e ignorante. E cada um tem a sua jornada. São jornadas distintas. E como aprendemos na aula passada, não pode a alma do pai e da mãe se dividir para criar a do filho. Cada uma é uma, inteira, perfeita, com a sua própria história. Muito bem. 207A. Então, de onde vêm as semelhanças morais que existem, algumas vezes entre pais e filhos? Respondem os espíritos. São espíritos simpáticos que se atraem pela afinidade de suas tendências. Nós sabemos, né, que nós organizamos a nossa encarnação. A grandíssima maioria faz isso. E entre as pessoas da nossa família consanguínea, às vezes temos o prazer de termos pessoas da nossa família espiritual, que é muito maior, né? E de terem outros espíritos que são conectados a nós pela vibração, pelos conhecimentos, pela índole, e que muitas vezes vêm conosco para nos auxiliar a jornada. É isso. 208. Os pais exercem alguma influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento? Então o espírito está ali, então cada um tem o seu. O filho tem um, o pai e a mãe, cada um tem o seu. Né? E depois que ele nasce, dá para fazer alguma coisa em relação a esse espírito? E respondem os espíritos: sim, exerce uma influência muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Os pais têm uma missão a desenvolver o espírito dos filhos pela educação. É para eles uma tarefa de muita seriedade e serão responsabilizados na parte que lhes cabe se falharem. Ó a responsa? Ó a responsa. Então, uma vez que se coloque como pais, né? Porque nós sabemos que para as crianças nascerem, os pais precisam aceitar. Vocês sabiam disso? Mesmo no plano espiritual, quando há aquele desenho da encarnação, há esse acerto, né? É interessante, tem aquele capítulo, né? Não sei se é um capítulo ou se é um livro inteiro, a reencarnação de Sigismundo, né? Que conta a história, né? Desse espírito que, não vou dar spoiler aqui, mas que ele então pede autorização, né, dos seus pais para reencarnar, e tem toda uma história por detrás daquilo. E nem sempre a encarnação é tão, vamos dizer, problemática como a dele, e muitas vezes também pode ser por afinidade, como é o exemplo de cima, que nós falamos, espíritos que são afins e que vêm para se auxiliar na encarnação. 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por afinidade um espírito bom para animar o corpo do seu filho? Então você tem pais maravilhosos, tal, mas às vezes o filho não parece que vem daqueles pais, né? Porque não vem mesmo, né? Cada espírito é um espírito e tem sua própria história. E aí respondem: um espírito inferior pode pedir pais bons para, através dos seus conselhos, ele possa seguir um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Né? A gente fica: ai, nossos pais são tão bons, o filho, a filha, nossa, assim, assado. Mas não é uma oportunidade? A gente não vai aprender a ser bom com os bons? Nós não vamos aprender a ter bons conselhos, boas ações, bons pensamentos, conforme nós recebemos esse tipo de educação? Então, na realidade, temos que agradecer essas oportunidades. Dos pais, nesse exemplo específico, serem provados, né, num trabalho mais difícil, né, e dos filhos aproveitarem a oportunidade benéfica de terem pais
moralmente evoluídos e que possam instruí-los de uma melhor maneira para vencer a encarnação, né? 210. Por seus pensamentos e preces, os pais podem atrair um espírito bom para o corpo de seu filho, no lugar do espírito inferior? Então vamos dizer, né? Nasceu um menino e a menina. E aí vai crescendo e realmente é meio fora do quadrado, né? Pode os pais pedir, então, em oração, para que seja trocado o espírito daquele corpo? É isso. A pergunta, né? Resposta: não. Mas os pais podem torná-lo o melhor espírito do Filho de Deus que lhes confiou. Aliás, esse é o dever dos pais. Filhos maus são sempre uma provação para que os pais os recebem. Então, assim, dá para trocar de espírito? Ah, não gostei desse, quero trocar. Dá? Não, não dá. Então, mas o que dá para fazer? Dá para fazer o melhor com o que se tem, dentro do que se pode, né? Então, buscar ajuda, né? É muito importante esse auxílio que o grupo tem, né? Sabe aquela frase, a união faz a força? A união faz a força mesmo. Então, de repente, se seu filho ou filha, né, for, vamos dizer, naturalmente violento, vamos dizer assim, né? Nossa, mas a gente é tão tranquilo, né? E o menino e a menina têm um quê meio agressivo, né? Buscar, né, outras associações de pais que possuem esse mesmo problema, né, que vão poder orientar, auxiliar, né, buscar mais informações, né? Hoje em dia nós temos acesso a tanta coisa, né? Podemos buscar outras informações no sentido de auxiliar a educação desse filho, dessa filha que tem, vamos dizer, uma disparidade com a forma dos pais serem, né? Nesse exemplo específico aqui, é o filho ou a filha que é, assim, mais revoltoso, né? Então, sim, buscar ajuda, né? A união faz a força mesmo. Buscar outros casos, outras pessoas, outros profissionais, né? Tem tanta gente especializada em tantas micro-áreas, então vale a pena realmente buscar a ajuda. 211. De onde vem a semelhança de caráter que frequentemente existem entre os irmãos, especificamente entre os gêmeos? Olha que interessante. São espíritos simpáticos que se aproximam pela afinidade de seus sentimentos e que sentem-se felizes por estarem juntos. Olha que delícia! Né? Você estar próximo por afinidade é uma bênção, é uma grande bênção. Mas isso não significa que sempre é afinidade, né? Às vezes é afinidade, às vezes não. Mas nesse caso específico aqui, ele está falando de semelhança de caráter, né? Então, nesse caso aqui, são espíritos que se adoram, estão juntos e que estão felizes de se reencontrar. Que bom! 212. Existem dois espíritos nas crianças que nascem com os corpos ligados e que possuem alguns órgãos em comum? São chipófagos, já ouviram falar nisso? É quando, por uma má formação, né? A grosso modo é um corpo, né? Então são dois braços, duas pernas, mas no tronco há duas cabeças. Então eles querem saber o seguinte, tá? Nesse caso, quando há duas cabeças, há dois espíritos ou é um espírito só com duas cabeças? Olha que pergunta. E responde os espíritos, sim, existem dois espíritos, pois são dois corpos, né? Por mais que aparentemente apareçam um, né? Entretanto, a semelhança entre essas crianças é tão grande que parece existir um só espírito. Aí há uma observação. Esses gêmeos, em que os corpos nascem ligados, são também conhecidos como chipófagos ou irmãos siameses e foram tidos por muito tempo como monstros. Hoje, pela melhor compreensão das leis da reencarnação, sabe-se que são espíritos que possuem grandes débitos entre si e recebem essa oportunidade como prova redentora. Atualmente, a medicina consegue, através de cirurgias muito delicadas, separar alguns gêmeos, quando esses possuem órgãos individualizados, né? Ah, isso é sempre assim? Não, a gente nunca pode bater o martelo que é sempre assim. Existem relatos, né, de espíritos que vivenciam a vida, nesse caso chipófago, né? Ou seja, dois espíritos que estão juntos, que depois na erraticidade percebe-se que havia um nível de ódio tão grande entre eles que foi necessário passar por uma encarnação no qual eles não pudessem estar longe um do outro, né? A fim de que eles fossem obrigados, né, a se entenderem.
Todos os chipófagos são assim? Todos os siameses são assim? Não. Como nem todos os irmãos gêmeos também o são por afinidade. Não é regra, mas existem alguns casos que a espiritualidade maior traz pra gente que há casos que acontece isso. Nos chipófagos, ódio grande. E nos irmãos gêmeos, com afinidade, reencontro. Mas é sempre assim? Não, nada é sempre nada, né? A gente não tem essa capacidade e nós estamos imersos na materialidade, só podemos trabalhar com aquilo que recebemos do plano espiritual. Então, sempre é isso? Não, mas há casos que sim. Muito bem. E 213. Se os espíritos que encarnam como gêmeos o fazem por afinidade, de onde vem a aversão que muitas vezes existe entre eles? Responde. Não existe uma regra que diga que os gêmeos tenham de ser espíritos que tenham afinidade entre si. Eu acabei de falar isso. Espíritos inferiores podem solicitar uma reencarnação para lutarem juntos na Terra. Aí ele vai dizendo aqui, observação. Os gêmeos podem ser inimigos no passado que, através da reencarnação, recebem a oportunidade de extinguir velhas diferenças. Também podem ser amigos que reencarnam com a missão de se ajudarem. Ou seja, nada é nada determinado. Mas há relatos que, né? Então, acho que é isso que é importante. Algum conhecimento a gente não tem conhecimento de tudo que é lugar, mesmo porque a gente ainda está muito no início, né, da nossa evolução. Não esqueçamos que somos espíritos imperfeitos, né? E a gente já quer saber todo o futuro, tudo que acontece, a razão de tudo. Nem tudo, né, nos é dado saber nesse momento da encarnação. 214. O que pensar das histórias de crianças gêmeas que lutam no ventre materno? Resposta. Essas histórias não passam de lendas. Servem para dar a ideia de que o ódio entre os gêmeos era muito antigo e que se manifesta antes mesmo do seu nascimento. Geralmente os homens não compreendem o significado das imagens poéticas, né? Então, vamos nem gastar tempo com isso, né? 215. De onde vêm as diferenças que se observam entre os povos? Respondem os espíritos. Os espíritos também têm famílias que são formadas pelas semelhanças de suas tendências, mais ou menos purificadas segundo o grau de elevação que já alcançaram. Um povo é uma grande família no qual se reúnem espíritos que possuem afinidades entre si. A semelhança que existe nas características de cada povo origina-se na tendência de que os membros dessa mesma família têm para se unir. Né? Não é interessante? Quando a gente, por exemplo, vê, né, é muito comum falar: nossa, o povo brasileiro é um povo diferenciado, né? É um povo que recebe todo mundo muito bem, vem de braços abertos, né? O Cristo Redentor né? Não podia ter acertado mais no presente, né? Então, o Cristo Redentor vem de braços abertos, eu sou brasileiro, né? Então, você vê, é uma característica típica de um povo, não é? Para qualquer pessoa lá fora, você pode perguntar brasileiro, Brasil, né? Brasil, porque ele já tem essa percepção do todo. Então, há uma afinidade que os une, né? Nessa vibração da receptividade, né? Do amor de graça, né? Dessa alegria de receber, essa alegria de conhecer, de mostrar, de interagir. Isso é muito típico do brasileiro, né? De abraçar, abraça mesmo, beija, beija mesmo, né? Tá feliz mesmo. Isso é uma dádiva, E é uma das questões que une também, por vibração, aqueles que fazem parte da mesma nação. 216. Em suas novas existências, o homem conserva os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Vocês sozinhos aí já conseguem responder isso, né? Sim, claro. Isso pode acontecer. Cada vez que ele melhorar, ele se modifica. Pode ocorrer também que sua posição social não seja a mesma. Se de senhor ele passará a escravo, seus gostos serão diferentes e dificilmente poderíamos reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ser uma ou outra semelhante como as das existências anteriores, ainda que modificadas pelos hábitos de suas novas posições, até que num aperfeiçoamento notável que lhe venha a mudar completamente o caráter. Assim, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, desde que tenha se arrependido. Então aqui ele está dizendo assim, né? Você tem características naturais de cada encarnação. Então, nessa encarnação 2025, em abril, eu sou a pessoa do café. Adoro cafezinho. Cafezinho, pode me chamar cafezinho para qualquer hora, né? Isso não é uma realidade de uma outra vida minha lá atrás.
né? Numa outra vida lá atrás, de repente eu caçava, né? Eu ia buscar o alimento, provavelmente, né? Ia buscar o alimento, né? Hoje eu prefiro me alimentar de forma vegetariana. Então, assim, a cada momento, a cada escolha, a gente vai se modificando, vai tendo aspectos diferentes nessa própria vida. Se nós pensarmos quando iniciamos a nossa vida, como éramos enquanto crianças, na nossa vida de adolescência, como nós éramos, na nossa vida adulta, tanto já se modificou, não é verdade? Imagine nas outras encarnações. Então nós vamos trazer, o importante é que nós sempre vamos trazer aquilo que modificamos para melhor, né? E devemos sempre buscar lidar melhor com as nossas sombras, porque todos nós temos, né? E aí lidar de melhor maneira com essas sombras para que possamos nas próximas encarnações termos outros obstáculos, outras coisas para crescer, para evoluir, né? Mas não ficar sempre batendo na mesma tecla. Então, nos conhecer, nos autoconhecer é importantíssimo, essencial na realidade, para que possamos trabalhar melhor, para sermos felizes mais rápido, podermos estagiar na Terra regenerada ou em outro planeta que esteja também na vibração da regeneração, né? Porque sabemos que não é só a Terra. Mas que possamos já na próxima encarnação, quem sabe, né? Já galgarmos essa capacidade meritória que exige de nós a atenção e o trabalho para já evoluirmos um pouquinho mais para termos essa possibilidade de acesso a planetas em vibrações mais altas, não é? Do que dispersão e prova. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços físicos de sua existência anterior? Ou seja, né? Era forte, então ele vai ser sempre forte. Era moreno, vai ser sempre moreno, por exemplo, né? Os corpos da encarnação atual não têm nenhuma relação com o corpo da encarnação anterior, que já foi totalmente consumido. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Embora o corpo físico seja apenas matéria, ele é modelado pelas qualidades do espírito que lhe imprime certa característica, principalmente no rosto. Olha que interessante. É por isso que se diz que os olhos são o espelho da alma, ou seja, o semblante do indivíduo lhe reflete o modo particular da alma. Olha que interessante. Existem pessoas feias que possuem alguma coisa que agrada. Trata-se de um espírito bom, sensato, humanitário, animando um corpo feio. Por outro lado, existem pessoas belíssimas que nada despertam e às vezes até provocam um sentimento de repulsa. É comum pensar que apenas os corpos muito bonitos são destinados aos espíritos mais adiantados. Entretanto, é possível encontrar todos os dias homens de bem sem nenhuma beleza exterior e algumas vezes até disformes. Existem aqueles que, até mesmo não se parecendo com ninguém, passam a trazer um ar mais familiar apenas por possuírem gostos e tendências semelhantes aos que os rodeiam. Aqui é interessante, né? Primeiro que essa questão de bonito e feio, ele é muito cultural, é de tempo, né? Hoje em dia existe esse grande culto, né? A magreza, por exemplo, e se a gente pegar na Grécia Antiga, né? As mulheres bonitas eram mulheres mais fortes. Então, assim, essa questão é uma questão muito cultural, é de tempo, é de momento. Agora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Mas não é isso que é o importante. O importante é como essa pessoa, ou seja, esse espírito encarnado, esta alma, se reflete no mundo. Como, através do contato, da energia dessa pessoa, como você se sente, né? Como fica o ambiente quando essa pessoa chega, né? Esses são indícios de o quão aquela alma já está mais burilada, né? Já está mais trabalhada para o bem. Existem aquelas pessoas que você chega perto e você até relaxa, né? Como se a gente brinca, né? Jogasse as armas no chão, relaxa, fala, que bom que eu tô aqui, que bom que você está na minha presença. Isso é maravilhoso, isso é uma delícia, isso mostra o quanto esse espírito já está mais engajado no bem. Como há pessoas que a gente, pela forma de falar, de interagir com o mundo, traz assim, deixa todo mundo meio apavorado, meio estressado, meio naquela iminência de alguma coisa, né? Meio assim perturbado, isso também mostra que essa pessoa ainda precisa trabalhar um pouco mais nesse trabalho próprio, né? Cada um faz o seu de burilamento. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!